Os saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Eu estou alegre por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui mais esse dia, né? Quarta-feira também estivemos aqui, no culto de crianças. O Senhor falou muito para nós aqui. E desta feita, agora para comemorarmos, para glorificarmos a Deus por mais um ano de vida da igreja em Rosário. 41 anos. Vocês talvez não saibam, mas eu também sou membro fundador dessa igreja. Tenho 41 anos. Nasci nesta obra, era um bebezinho quando a igreja estava nascendo. Eu também estava nascendo, né? E para mim é uma honra lembrar de onde tudo começou, aquela portinha de aço, onde hoje é uma lanchonete, e aonde o fogo de Deus caía naquele lugar. Foi falado aqui na leitura da irmã Rosilane da exuberância desse prédio, realmente de muito louvor, a arquitetura do pastor Moisés, tudo desenhado por ele, muito bom, as colunas, mas vocês não fazem ideia do que era este terreno, vocês não têm noção do que era este terreno. E eu posso lembrar, né, de alguns personagens, acho que aqui na igreja hoje só 2, se eu estiver sendo injusto, mas que eu vi dentro de sapata de 5 metros, não é de terra abaixo não, é de lama, escorada com tábuas. Aqui acho que só o meu pai, o evangelista Antônio Manuel, o irmão Valdir, né, está sentado lá na última fila, participaram da fundação desse prédio. E tudo isso, como já foi dito aqui no meu ouvido, é história. Mas por causa dessa história, há uma glorificação. Por causa de toda essa história, do ungido de Deus, né, patriarca de toda essa história, o pastor Moisés Esteves, há uma glorificação. Nós aqui estamos para glorificar o nome de alguém. E se eu fosse perguntar aqui, poxa, mas existem pessoas aqui hoje em vida que nós devemos falar dela, e vocês olhariam todos o pastor Fernando, digno de honra realmente. De repente olhariam para o irmão Valdir, para o evangelista Antônio Manuel, que eu falei, né, que cavou as sapatas, junto com muitos outros. Ou de repente eu chamaria a atenção de vocês para aqui nesse meio, vocês me trazerem um personagem que seria digno de ser louvado nesta noite, aqui, entre nós, réis mortais. E de repente você até me traria, não, ó, essa pessoa aqui é o irmão fulano de tal, e traria até o ato dele digno de louvor. E talvez não tem, é difícil. Realmente vamos trazer aqui uma pessoa da nossa esfera, dos nossos legisladores. Vamos trazer um vereador. Eu me lembro que o vereador, uma vez, numa catástrofe que houve, deu 5 sacos de cimento para fazer uma casa lá em cima. Ele botou uma placa quase do tamanho da casa. Esse seria digno de louvor? Acho que não, hein? Tá bom, então vamos ver na esfera municipal. Não é possível que em Teresópolis não tenha tido na história um homem que tem, aquele que fez o ginásio poliesportivo, e olha ele, e fez isso, mas digno de honra. Não, vocês seriam julgadores, vocês estariam para julgar se ele seria realmente. Nós sairíamos da esfera municipal, iríamos para a esfera federal. Vamos trazer um governador que na história do nosso estado, ou na história dos estados do Brasil, fez uma coisa maravilhosa, uma coisa que é digno de ser louvado. É realmente, ó, aquele homem, ó, aquele governador que fez, ó, em cima do mar, aquelas colunas, aquela ponte. Aí você vai ficar a história, é só história. Eu nem lembro mais o nome dele. Quem é? É o Café Filho? É o, sei lá. Quem é o governador? É história.
Tá bom, vamos sair da esfera estadual, vamos para nível de federação, de Brasil. Existe um governo que mudou a história, a política. Não, é melhor nem falar nada, porque não existe. Quando estava na iminência e que a população estava toda voltada para ele e que ele haveria de fazer alguma coisa lá num sítiozinho onde ninguém dava valor, o Senhor levantou o seu vaso e falou: vós esperais mudança, mas eu digo para vós, não haverá, piorará, piorará e piorará. E eles fizeram os mais altos outdoor dizendo que mudou, que melhorou, e hoje nós estamos vendo a história. É só mais uma história. Ah, não, mas é porque é Brasil. Então vamos para a esfera mundial. Não tem. Então vamos para os grandes filósofos. Não tem. Vamos para os historiadores. Ah, não, peraí. Vamos para os cientistas. Vamos. Albert Einstein, não é possível. É história, gente. É só história. Galileu, é história. Não, mas existe na filosofia uma coisa que vem durando de muito tempo, e existe um grande homem, e o nome dele é Gandhi, e ele tem a doutrina, é história. É somente história. Um homem digno de ser louvado, alguma coisa que para que nós podemos adorar. Eu lembro que servi o batalhão em Petrópolis, e eu pegava sempre o ônibus Teresópolis-Petrópolis, porque eu servi no 32 batalhão, e quando eu passava em determinada parte da estrada, estavam as pessoas vestidas de uma túnica branca, com um capuz branco sobre a sua cabeça, e agarrada com as árvores, e eles eram ali os naturalistas, e achavam que daquelas árvores poderia trazer alguma coisa para a sua vida, aquela árvore digna de ser adorada. E aí? Alguma coisa? Uma filosofia? Uma história digna de ser? Não. Mas aí entra no cenário, nesse cenário tão maravilhoso, em que o Espírito Santo de Deus nos move a ficar desta maneira, atentos, porque só Ele faz isso. Entra um homem, pastor de ovelha, diante de um homem que era imperador sobre o mundo, e os seus súditos não podiam olhar para ele, porque senão morria. Mas entra aquele homem, com aspecto gentil, com a sua roupa simples, e ele diz: oh grande faraó, preciso levar este povo para fora do Egito, quem te enviou? Já pensou se ele fala: ó, aquele camarada que mandou botar 5 sacos de cimento lá em cima no Morro do Ozar? O que é isso, rapaz? Não, foi o grande cientista Albert Einstein, Thomas Edison. Já pensou? Morreria, não morreria? Moisés terminou ali. Quem te enviou? O eu sou me enviou. Eis aí o nome para ser glorificado. Eis aí o nome para ser glorificado. Eis aí o nome para que nós glorifiquemos. Eis aí o nome para que toda honra e toda glória seja dada a Ele. É por isso que você está aí sentado. Não é simplesmente por causa da história, é por causa de quem fez a história. Usando os personagens que usou, fazendo de você personagem da história atual. O eu sou, não é o eu era, não é o eu fui, não é o eu vou ser, é o eu sou. Ele é digno de ser glorificado. Mas pastor, você citou tantas coisas grandes, Ponte, Rio, Niterói, ginásio, e tantas coisas grandes que esse homem fez, e esse grande eu sou. Aí entra o Espírito Santo de Deus mais uma vez, porque é Ele que faz tudo. Nós não fazemos nada.
usando a instrumentalidade de um grande homem de Deus no início dirigindo, que abriu o Salmo 65 e diz: coisas tremendas de justiça nos responderá. Ó Deus da nossa salvação, Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Mas e aí o eu sou? O eu sou é o que pela sua força consolida os montes cingidos de fortaleza. O eu sou é o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. O eu sou é os que habitam nos confins da terra, teme os seus sinais. Tudo fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terras e refresca tuas e enriquece grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás trigo quando assim tens preparado. Tu enches de água os seus sucos, regulando a sua altura. Tu o amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades e tu coroas os anos de bondade. Com as tuas veredas destilam gorduras e os outeiros cingem-se de alegrias. Os campos cobrem de rebanho e os vales vestem-se de trigo. Isso ele se regozija e canta: glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia.